Olá, tudo bem? Que bom estar com você nessa oportunidade. Hoje conversando com uma vereadora Vaneila, é uma mulher de Deus que está conosco, servindo a Deus na comunidade cristã em Veracruz e servindo a sociedade também. Tudo bem, Vaneila? Tudo bem, pastor Vanderlei? Uma boa tarde a todos. Quero agradecer o convite por estar falando de um assunto tão importante perante a nossa sociedade. Estamos aí à disposição para esclarecer algumas coisas. Pastor, fica à vontade. Ok. Eu gostaria de fazer uma introdução sobre a questão de política e igreja. Começou um movimento há algum tempo atrás e dizendo que religião e política não se misturam, que a igreja não deve se ver com política. E eu acreditei nisso por um longo tempo também. Acreditei que uma coisa era a religião, outra coisa era a política, outra coisa era o mundo empresarial. E então nós, de certa maneira, nos isolamos. Nós, igreja, nós cristãos, nos isolamos dos lugares de fala importantes da sociedade. E essa, para mim, hoje é uma grande falácia. É uma grande falácia a questão de que igreja e religião não se misturam. É lógico que não deve haver um conluio no sentido de juntar poderes para subjugar povo. Mas se a igreja, se os cristãos não estiverem nos lugares altos da sociedade, não estiverem nas câmaras de vereadores, não estiverem nas prefeituras, não estiverem na educação, na saúde, não forem empresários, não forem empregadores, significa que eles sempre estarão à margem da sociedade. A Bíblia não nos fala sobre isso. A Bíblia nos diz que nós devemos estar por cima e não por baixo, sermos cabeça e não cauda. Então nós não devemos nos contentar com a ideia de que a religião e política não se misturam. Não é questão de se misturar, é questão de que alguém que é cristão e que quer o bem da sociedade e que tem boas intenções com a sociedade deve ter a liberdade de militar em qualquer área da sociedade. Eu sou professor, sou da área da educação e eu então sou pastor, sou educador, alguns colegas meus são pastores, são advogados, são pastores, são médicos, são pastores, são dentistas, são pastores, são prefeitos. E aqui eu tenho uma colega que é vereadora. Mas deixa eu falar algo sobre essa questão em relação à sociedade e religião. Há muito tempo atrás foi desenvolvido um trabalho de Althusser falando sobre o aparelho ideológico do Estado. Nesse trabalho, ele identificou que o Estado se aparelha ideologicamente para manter o poder, para manter uma classe subjugada, e para isso ele permeia a educação, tenta também através da religião subjugar a sociedade, através do poder político, através das mídias, e de certa maneira, assim o governo quer trabalhar. Governos mais autoritários, eles tentam sempre dominar a mídia, não ter liberdade de expressão, dominar a educação, dominar tudo aquilo que de certa maneira leva a sociedade para um caminho, e esse caminho geralmente é o que eles querem. Então nós entendemos hoje que ao invés de deixar o aparelho ideológico de Estado trabalhando e nós subjugados a isso, nós como cristãos devemos estar nesses lugares, devemos estar no meio da educação, discutindo como deve ser uma educação, devemos estar no meio político. Nós que temos a palavra de Deus como a nossa grande regra de fé e de vida, não apenas regra de fé para ir para o céu, mas uma regra de fé para viver aqui e agora, né? Quando nós pensamos nos mandamentos, não é uma regra de fé para ir para o céu, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? Nesse sentido, então, é que eu falo da importância de nós, cristãos, de pessoas de bem, pessoas que têm boas intenções com a sociedade, estarem militando nos pontos altos, onde se tomam decisões, que são os lugares governamentais. Como a maioria sabe dessa frase, né, para que o mal vença, baste que o bem se cale, né?
para que pessoas com más intenções prevaleçam, basta que pessoas com boas intenções se calem. Então, nesse sentido, nós precisamos estar em lugares altos. Nossa comunidade, que faz parte da rede apostólica cristã e que faz parte também de um grande movimento mundial hoje, de igrejas que não querem mais ficar restrito ao religioso. Nós entendemos que se ficarmos restritos ao religioso, nós perdemos importância na sociedade, nós perdemos relevância. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos estar indo para os lugares onde o povo está e ocuparmos o que chamamos de 7 montes: a área da mídia, a área das artes, a área da família, estarmos militando muito forte em relação à família, militarmos forte também em relação ao mundo dos negócios, empresarial, a questão política, educacional, e não simplesmente recebermos uma ideologia do alto, e às vezes uma ideologia inclusive problemática, e ficarmos dentro das 4 paredes da igreja orando para que as coisas mudem. Não, além de orar, precisamos agir. E agir é nós, povo de Deus, estarmos em todos os lugares da cidade para participarmos dessas discussões. Nesse sentido, então, convido a Vaneila, que é uma vereadora em Veracruz nesse mandato. E aí eu pergunto para você, Vaneila, como que você conheceu a palavra de Deus, a fé, e posteriormente você também teve uma segunda eleição. Primeiro você foi eleita filha de Deus, né? Conforme João disse, né, que todos aqueles que creem, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você teve essa eleição pela graça como filha de Deus, e depois a eleição para um mandato de vereança no nosso município. Fique à vontade, Vaneila. Pastor Vanderlei, para mim até se torna emocionante, porque falar disso se fala do novo nascimento, né? Eu sou natural de Agudo, mas Veracruz me adotou. Então, eu estava num momento bem difícil da minha vida particular, minha vida familiar, profissional, quando uma amiga me apresentou Jesus, convidou para participar. E eu fui. Graças a Deus, hoje eu e meu marido somos convertidos, somos batizados há uns 15 anos já. E a nossa vida se transformou. Então, a gente é muito grato a tudo que aconteceu. E também, como o senhor disse, eu também muitas vezes critiquei a política e os políticos, porque, de certa forma, a gente cresce pensando que o cristão ou o crente, ele precisa sempre servir e ouvir, né? Mas, na verdade, a gente tem o dever de se manifestar também quando é necessário, né? E foi nesse sentido que eu me propus, que eu permiti que o meu nome viesse a ser candidata, porque se eu realmente pudesse fazer o que eu planejava, eu continuaria concorrendo. E foi me dito que sim, talvez não imaginasse que eu fosse ganhar, até porque eu nunca tive vínculo político, né? Eu fui, na verdade, por gratidão de governantes que tinham me auxiliado nos projetos sociais que eu tenho. Então, seria uma forma de retribuir a força que eles tinham me dado nos meus trabalhos. Sou agente comunitário de saúde, então faço os trabalhos também. E nesse sentido, então, eu dei o meu nome e ganhei por Deus, porque eu fui a primeira vez, como eu disse, não tenho vínculo político, nunca concorri a cargo político, nunca tive cargo de confiança, nada nesse sentido. E acabou que no fim, com 316 votos, o que não é uma votação volumosa, Deus permitiu que eu entrasse e vereasse, então, nesse período aqui em Veracruz. E assim logo quando eu comecei, eu sentia no meu coração de início que eu ia conseguir, eu não sabia como, mas eu ia entrar, né? Porque eu tinha no meu coração que não era eu que estava decidindo isso era um chamado que eu tinha muito forte, e eu já estava resistindo. Então, logo que eu dei meu nome para concorrer, fui pensar na minha frase que eu usaria, né? Orei bastante, pedi a Deus que me desse
da vontade dele. E a minha frase, então, para trabalho hoje como vereadora é liderar para servir. Sou formada também em ciências contábeis e a gente aprende na faculdade que a política, o governante, na verdade, ele precisa servir a comunidade e não o contrário, né? Então eu percebi que isso está acontecendo, ainda está acontecendo forte. Por quê? Porque o povo sofre por falta de conhecimento, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que quanto menos informações as pessoas têm, mais fácil é de impor algumas coisas, né? Então, nesse sentido, eu levo muito o meu mandato nessa direção, né? Todo assunto que eu falar, toda a proposta que eu colocar, sempre vem com informações e esclarecimentos para as pessoas saberem do que se trata realmente. Aí fica mais fácil, a verdade é mais fácil falar, né, pastor? Vandeila, nós sabemos que você é agente comunitária e você então visita muitas casas ou todas as casas que são destinadas para a tua região e você tem acesso à realidade das famílias, né, quanto que algumas sofrem, problemas que elas têm, problemas econômicos, de saúde, problemas psicológicos às vezes, de relacionamentos. E qual a importância que você poderia nos comentar de alguém com esse perfil, né? Filho de Deus, alguém com perfil cristão, que tem o amor ao próximo mesmo, como Jesus sempre diz, né? De estar próximo dessas pessoas, tanto seja através da assistência social, seja através da Câmara de Vereadores, seja através de algum tipo de trabalho na comunidade. Pastor, eu acho que por própria natureza minha, Deus me criou para trabalhar com pessoas. Eu sou apaixonada por trabalhar em grupos, fazer eventos, assim eu estou satisfeita, né? E como agente comunitário de saúde, então, eu me encontrei. Eu já era cristã e eu entendi e via as pessoas, as famílias, muitas vezes uma visita, uma conversa alivia muito mais do que um tratamento medicamentoso. Uma das primeiras funções do agente comunitário de saúde é identificar na tua área que tu trabalha o que a tua comunidade mais necessita. E cada comunidade tem as suas características específicas. E eu senti na minha comunidade que havia muitas mulheres tomando antidepressivos, ansiolíticos, né? Então eu pensei em fazer um grupo de mulheres voluntárias. Hoje nós temos o Grupo Amigas do Bem, que é vinculado à agente comunitária de saúde Vandeila, né? E as demais que fazem parte lá do grupo também. E a gente acaba aqui indiretamente trabalhando a palavra de Deus num grupo assim, né? Porque a gente acaba semeando bem o voluntariado, né? E é muito gratificante a gente ouvir depoimentos delas. A gente faz trabalhos de apresentação, né? E elas brincam dizendo que agora não precisa mais ir no CAPS, que diminuiu a medicação, né? Então, realmente, assim, o trabalho de agente de saúde é muito gratificante e tu pode trabalhar de uma forma muito superficial, sem mexer com religião, né? Com crenças, com costumes, mas estar pregando o amor, né? Porque hoje o grupo é assim, a gente tem regras, enfim, a gente tem regras que definem, por exemplo, os assuntos, né? Enquanto a gente tem uma oficina ou a gente traz um profissional para falar sobre determinado assunto, a gente forma alguma fala de alguma pessoa que não está presente, por exemplo, né? Elas mesmas se cobram umas às outras. Não, a gente está aqui para falar sobre coisas boas, para a gente se tratar, né? Então, nesse sentido, a gente está trabalhando. E isso foi crescendo, assim, graças a Deus. Hoje eu tenho um bom vínculo com todas as famílias que eu visito. Hoje eu tenho 200 famílias sobre os meus cuidados, digamos assim. E é um prazer, assim, eu acordo de manhã pensando aonde eu vou, para onde Deus me mandar, onde está precisando, né? Que nem eu disse antes, muitas vezes uma conversa, um ouvir somente, já faz toda a diferença, né? Então, é esse tipo, assim, de doação que a gente está precisando hoje em dia. E eu sei que talvez atinja poucos, mas a minha parte pequena eu tento fazer.
Ouvir é muito importante. Um escritor chamado Byung-Chul Han, ele faz a pergunta para a sociedade moderna: existe o outro? Porque ele identifica que as pessoas estão cada vez mais egoístas, egocêntricas, e aí ele aborda essa questão de ouvir. A maioria das pessoas não querem ouvir, elas querem falar. Elas não querem ouvir. Eu, às vezes, estou num grupo, né, na sala dos professores, e a maioria que eu percebo das pessoas querem falar, não querem ouvir. Quase todos querem falar. E quando alguém ouve com atenção, a pessoa se sente muito amada, né? Tanto que muitos pagam para serem ouvidos, né? Os psicólogos ou psiquiatras pagam para serem ouvidos. Mas nesse sentido que eu penso que pessoas com esse coração para Deus, coração de fazer a vontade de Deus, podem ter bastante sucesso nesse tipo de trabalho. Hoje também eu vi notícias sobre a questão da renda e as famílias. E o que não é novidade, mas é sempre bom a gente ouvir estatísticas. As estatísticas mostram que as famílias que estão sofrendo mais hoje, em questão de renda familiar, são famílias em que apenas a mulher está cuidando do lar. São mães que separaram, que o marido foi embora, de uma maneira elas estão cuidando do lar sozinhas, estão tentando suprir a carência da casa. Você tem evidenciado assim, algumas famílias bastante carentes financeiramente, que você percebe que a comunidade pode ajudar mais, que o poder público pode ajudar mais, ou tem ajudado. Nós, como igreja, também podemos ajudar mais. Você tem identificado famílias assim? Pastor, na área onde eu atuo como agente comunitário de saúde, a população em si não tem muito dessas características, né? Eu tenho sim algumas famílias, algumas mães sozinhas sim, mas o acesso ao serviço social, estou falando enquanto Veracruz, aqui em Veracruz, as agentes de saúde têm uma porta muito aberta, assim, que a gente pode tá passando os casos e as necessidades, e sempre fomos bem atendidas, até na questão de cesta básica, cadastro único para outros benefícios que o governo oferece. Não vejo na minha área assim, pessoas, digamos que passando necessidade com alimentação, né? Obviamente que agora é inverno e a grande maioria está trabalhando nas fumageiras, né? O pior é sempre no início do ano ali, né? Quando fica sem trabalho. Mas a princípio hoje, assim, aqui em Veracruz, eu vejo um trabalho muito próximo das pessoas, realmente das famílias quando necessário. Tanto agora, no momento pós-pandemia, durante a pandemia também, a prefeitura, o serviço social, teve bastante trabalho, assim, várias iniciativas para trabalhar essa parte, juntamente, mais uma vez, com as agentes comunitárias de saúde. Até porque são os primeiros, nós entramos dentro das casas, né, e a gente identifica esses casos. Mas eu posso dizer assim, que hoje em Veracruz está sendo bem trabalhado isso. Então, se você, como agente comunitária, trouxer uma demanda para a prefeitura, seja em termos econômicos, no sentido de cesta básica ou saúde, você é atendido. No básico, há essa assistência. Sim, e não estou falando só enquanto depois de vereadora. Antes disso também. O serviço, hoje a gente tem pessoas bem competentes e profissionais que, a princípio, para mim, sempre as famílias são bem atendidas. Então, quanto a isso, eu não posso falar. Isso é uma grande bênção, né? Eu conheço a realidade do Rio de Janeiro, vou para lá todo ano, várias vezes por ano, realidade das grandes comunidades, né? Que eram chamadas de favelas. Lá, realmente, o trabalho é bem difícil de ter essa assistência, né? Mas um município como Veracruz, no Rio Grande do Sul, um município próximo, né? Um município com uma prosperidade, é bom saber que há toda essa assistência, que há esse cuidado, né? Nós aqui como igreja também, na pandemia, ajudamos com várias cestas básicas, estamos sempre ajudando também
com roupas. Temos a nossa amiga Alice e o grupo dela, né, que sempre tentam ajudar com roupas também, isso é muito importante. Eu gostaria de falar com você, Dona Leila, sobre um projeto que nós estamos levantando aí na cidade. Daqui a poucos dias falamos sobre isso também nas mídias, que é de fazer ali uma frente, uma espécie de frente cristã, assim, para discutirmos problemas ou soluções para a nossa comunidade, seja na área da educação, saúde, acompanhamento até mesmo psicológico, no que for possível, né, com nossos profissionais e voluntários. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, veio no teu coração esse projeto, né? E estamos apenas engatinhando nele, mas é um projeto bonito, que tem tudo para dar certo. Pastor, eu até fico assim porque Deus me usou, está me usando nesse projeto, mas eu quero usar da maior humildade possível, porque Ele quer apenas usar para que muitas pessoas sejam atingidas aqui em Veracruz, ou talvez mais. Mas o objetivo maior eu sempre digo, as pessoas sofrem por falta de informação. Quantas pessoas, a grande maioria, nunca entrou dentro de uma igreja e tem as críticas prontas, né? Dizem que crentes ou cristãos, seja lá como for, rezam, oram e acham que é milagre, mas nunca passaram por isso, nunca passaram por essa experiência. Então a gente não pode falar do que a gente não conhece, né? Então devagarinho, muito superficialmente, que eu gostaria que isso acontecesse aqui em Veracruz, uma apresentação das igrejas, uma apresentação dos pastores, das disponibilidades de cada igreja, né? Porque algumas coisas que são desde que a gente nasceu, há muitos anos atrás, nossos pais, nossos avós, já era contra as leis divinas, contra a lei da base familiar, e está sendo usado palavrões em músicas, enfim, nesse sentido. Por que as coisas boas que oferecem cura de drogas, libertação, famílias unidas de volta, por que isso a gente não pode aplicar na comunidade, né? E essa é a minha intenção principal. E desde que eu entrei de vereadora, isso tem me apontado várias vezes, e eu já tenho sentido essa necessidade de começar, de fazer isso, né? Não é por mim, realmente não é por mim. Eu sempre digo, se na próxima eleição eu não entrar, a gente vai continuar com esse trabalho, né? Porque a gente vai atingir desde as crianças, cada pastor, cada igreja tem a sua ideia, a sua percepção, vai estar aplicando na comunidade, e é isso que a gente quer, né? Eu atinjo um certo número de pessoas, o pastor de outra igreja atende outro número de pessoas, né? E Deus sabe as necessidades de cada um, né? Eu sempre digo que as coisas têm que acontecer naturalmente, nada forçado, né? Então a gente está deixando as coisas acontecer e graças a Deus está dando muito certo, tem compromissos já firmados e eu estou muito feliz, de verdade, e que a gente possa fazer muito mais ainda pelas pessoas, né? Eu quero abordar um assunto com você rapidamente, porque eu percebo, né, desde que conheço você, a Reli conhece você há bem mais tempo, né, a nossa líder na região lá, né? Você vai na célula dela, né? Que você é uma pessoa de muito caráter. E eu quero abordar esse assunto porque alguém pode ouvir a nossa conversa e lembrar de outros líderes evangélicos. E eu não escondo nada em relação a isso, porque eu sei que há líderes bons e líderes, né, problemáticos em todas as áreas da sociedade. Eu quero citar algo interessante que Jesus disse em Mateus 18:7. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles pelos quais eles vêm. Eu me refiro aos pastores que lá no MEC estavam roubando dinheiro, desviando dinheiro, cobrando propinas para liberação de dinheiro para os municípios, para os prefeitos, né? Então, às vezes alguém ouvindo uma conversa assim, nossa, pode pensar, mas tem pessoas que se dizem cristãs ou pastores que estão em situações assim. De fato, Jesus disse, é inevitável
que vem os escândalos. Sempre vai ter escândalo, de um jeito ou de outro, num lugar ou outro. Sempre vai ter pessoas que vão usar do cristianismo, vão usar de um poder na liderança de uma igreja para benefício próprio. Sempre teve lá no mundo antigo, né, com os pais, com os patriarcas, depois com os pais da igreja, e vai haver. Então, eu faço essa introdução para dizer o seguinte: há pessoas na sociedade que usam o nome de cristãos, ou têm um cristianismo de fachada, ou às vezes são sinceros, mas daqui a pouco, quando vê o dinheiro na frente, né, toda aquela fidelidade desaparece. Hoje eu lia sobre um cantor gospel, que eu gosto muito das músicas dele. As músicas dele são fantásticas, é um dos maiores cantores, compositores do Brasil, mas já casou e separou 3 vezes, já de novo estava com problemas relacionados a esse mesmo assunto, e é inevitável que alguns venham a cometer esse tipo de atrocidade, seja financeira, seja a questão de abuso sexual, que também acontece com muitos padres. Mas é importante nós falarmos que aqui na nossa região, entre nós, né, o pessoal da rede apostólica, né, que nós trabalhamos, há uma seriedade muito grande no trabalho, há uma seriedade muito grande em como levar as coisas. Você tem frequentado aqui a igreja conosco já há um certo tempo, talvez você também tenha percebido isso. Eu percebo então que você leva bastante a sério o que você faz, você leva bastante a sério essa questão de estar linkando a palavra de Deus com o teu trabalho, né? Isso é assim mesmo? Pastor, realmente, né? Antes de sair de casa, eu peguei minha Bíblia para fazer uma oração e eu gosto muito de ler o livro de Daniel. No capítulo 2, versículo 22, diz assim: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, eu acredito que muitas dos acontecimentos, muitas vezes, é tentativas, né, de denegrir ou de sujar o nome das pessoas. E isso existe também. Porque eu fico pensando assim, né? Eu também assisti a reportagem dos pastores que estavam usando de propina. E eu vi que a reportagem, o repórter, ele não dizia deputado, ou não dizia o cargo, ele usava a palavra pastores, o tempo todo pastores, né? Justamente para usar esse tipo de coisa contra toda uma comunidade cristã que existe hoje. Então isso me incomoda um pouco e me faz aumentar ainda mais a responsabilidade de estar representando Deus na política. Eu sei que quem lê o livro de Daniel sabe que ele entrou na fornalha, né, com fogo, enfrentou os leões e mesmo assim saiu. Por quê? Porque ele tinha o coração seguindo a Deus. Então é isso que eu tento levar para mim. Assim como eu disse no início, deixar as coisas acontecer naturalmente, porque Deus diz que o tempo dele é diferente do nosso, né? Talvez o que eu quero que aconteça hoje ou amanhã não vai acontecer, ou talvez nem vá acontecer, né? Então é nesse sentido que eu tô levando a minha vida na política como cristã. Muitas posições que eu tenho, muitos desafios que eu enfrento, eu tento levar da maneira mais natural possível para que as pessoas entendam da forma correta. Porque qualquer palavra que talvez seja colocada de uma forma duvidosa pode ser usada contra, né? E talvez não vá ser dito a vereadora, vai ser a vereadora cristã. Talvez seja isso que aconteça, né? Então a gente tem que estar muito atento a tudo, muito atento a falas, porque a gente conversa com muitas pessoas, né? Tem vínculo, tem reuniões, enfim. Então tudo tem que ter muito cuidado, né? Eu tenho muita
muito respeito em ouvir, gosto muito mais de ouvir do que falar, a não ser quando estou sendo entrevistada. Mas, enfim, quando eu coloco o meu ponto é porque eu estou realmente certa do que eu vou falar. Gosto muito, enquanto vereadora, de trabalhar a área da saúde, não como uma investigadora, mas como informante da comunidade, né? Porque hoje a gente vê as pessoas o número de atendimentos nos postos triplicaram, assim, quadruplicaram, né? Mas a gente percebe que tem muito emocional dentro, embutido, né? E cabe aos profissionais estar atendendo toda essa demanda e tendo todo o equilíbrio para também não adoecer junto, né? Então, óbvio que a gente precisa atender essa demanda de pessoas, mas o profissional também precisa estar bem, né? Então, é esse equilíbrio que eu preciso levar. Eu não posso defender a população que está pedindo atendimentos em demanda sem olhar para o profissional que está atrás. Porque nós somos todos iguais, né? Todos merecemos respeito e cuidado. Então, é nesse sentido que eu tento levar. Muitas vezes, a gente pode ser mal interpretado, mal entendido e ser usado isso contra a gente. Porque o que acontece? O que eu vejo? Assim, o cristão tem que estar sempre provando que está certo. Né? Quantas figuras a gente vê por aí que fala qualquer coisa e vira vício? Né? Vira ditado na boca das crianças, dos adolescentes, né? E o cristão não, o cristão ele precisa provar que aquilo é certo e mesmo assim muitas pessoas desacreditam. Então é uma grande responsabilidade. Eu tenho para mim no meu coração de olhar só para frente, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Porque se eu desviar eu posso balançar e aí então ser usada para qualquer tipo de crítica. Isso, crítica na política envolve família, envolve amigos. Quem gosta da gente quer te defender, outros já criticam mais ainda. Então, é uma coisa que tem que, né? Eu levo muito a sério, realmente, como o senhor falou. Para mim, Deus é prioridade. Né? Se tiver que deixar de fazer alguma coisa para cumprir com o que eu me propus a Ele, eu vou fazer. Porque eu sei que no final a vitória é certa. Porque é Ele que diz isso. E resistir. Né? Muitas coisas se levantam. Nessas conversas que eu tive com os pastores sobre os projetos, eu creio que todos usados pelo Espírito Santo me trouxeram uma palavra muito bacana. E um deles me falou assim: Vanilla, eu acho que tu precisa estar bem coberta, porque enquanto um cristão está quietinho, não está se manifestando, está tudo certo. Mas quando ele se levanta para levar a palavra, para engrandecer Cristo de uma forma que a gente quer fazer, as coisas vão se levantar. Então, realmente, tenho passado por várias situações agora, ultimamente, nos últimos dias, familiares, amigos, várias situações assim que demandam emoções fortes, né? Até porque a política é bandida, num certo sentido. Eu tenho meus problemas pessoais, né? Meus problemas familiares, mas se eu saio na rua e não dei um sorriso, um aperto de mão, a pessoa fica, né, magoada. Opa, é assim, né? Então, todo esse cuidado e respeito com as pessoas, eu tento levar da melhor forma possível. E sempre, pastor, o que eu tento de verdade é esclarecer para as pessoas. Né? Nós temos hoje à noite a assinatura de um projeto de pavimentação na rua onde eu moro, na linha Dávila. Espera de 30 anos. Espera de 30 anos e testemunho. Quando eu entrei de vereadora, já existia esse programa, o prefeito se inscreveu nesse programa, inscreveu Henrique Dávila para ser contemplada. E a gente foi atrás de deputados, né, para dar uma força, um apoio. E uma das deputadas cristã me recebeu, organizou uma reunião com o secretário de Obras do Estado e o prefeito aqui de Veracruz. Nós apresentamos as necessidades, as deficiências, todo o período que se passou em cima desse projeto, e o nosso projeto foi contemplado no primeiro sorteio já. Então, eu tenho certeza que é coisa de Deus.
Eu tenho certeza, sim, porque não é possível que no primeiro mandato, no primeiro ano, aconteça tudo isso e resultado positivo, uma grandiosidade dessas, é coisa de Deus. Então, menos que honrar Ele, eu não posso fazer. Essa rua, né, da Henrique Dávila, nós temos muita gente ali, muitos irmãos ali, e muita gente querida morando ali, trabalhadora, todos trabalhadores, né? E ele merece, né? Merece aquele asfalto, finalmente. Hoje nós ficamos por aqui. Eu deixo uma última palavra para a vereadora Vaneila, se quiser dizer uma última palavra, algum desejo para o público, fique à vontade. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade. Eu chamo de oportunidade porque realmente a gente, quando está informalmente, não é tão bem ouvido, né? E é uma oportunidade de estar me apresentando um pouco melhor, estar esclarecendo o meu trabalho. Estou sempre à disposição, ou me procurar na Câmara de Vereadores também. Tem a minha página que pode estar curtindo, a Vanilla Helfer. Instagram também pode estar me seguindo para acompanhar os trabalhos que a gente faz. E estamos aí também para atender as demandas e as necessidades da comunidade. É sempre um prazer. Um abraço a todos. Shalom, shalom.